Boa noite. Alegria para mim, para minha esposa. Minha filha já foi à tarde, voltou para casa, mas alegria para nós estarmos mais uma vez aqui, depois de 4 anos, revendo a face dos irmãos, tendo comunhão com os santos do Senhor. Rever meu amigo Ernie, que já conheço há anos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. E o desejo do meu coração é que Deus possa, juntos agora, nessa noite, nos abençoar. Que Deus, pelo Espírito dele, possa falar ao coração de cada um de nós. Eu não estou falando isso apenas para cumprir tabela, mas o meu desejo é que Deus fale ao seu coração. Eu queria pedir que você orasse por você mesmo nessa hora, que você fizesse uma oração relâmpago aí. Fechasse seus olhos e pedisse ao Senhor que falasse ao seu coração. No nome de Jesus. Amém. Coloque a mão no ombro do seu irmão ou da sua irmã, do seu lado direito ou então na sua frente. Agora peça a Deus que fale com ele também. Se 2 concordarem com aquilo que pedirem, diz o Senhor, que seremos abençoados. Amém. Que o Senhor nos guie. Antes de começarmos a reunião, estive junto com o irmão Abílio e o irmão Ricardo e nós orávamos para que o Senhor nos abençoasse nesse momento de comunhão. E eu disse aos irmãos o que estava no meu coração para falar. Mas depois que oramos e até chegar na minha cadeira e agora até levantar aqui, eu mudei de tema. Sou mais ou menos como Judas. Judas, ele queria falar com os irmãos, escrever a respeito, da salvação comum que eles tinham. Mas depois ele disse que ele se sentiu obrigado a escrever para que os irmãos batalhassem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E eu tinha algo no meu coração e eu estou sentindo do Senhor uma direção de ir num outro lugar. Recentemente eu completei 60 anos. E no dia 15 de junho, no dia 14, meu pai completaria 84 anos, mas 2 semanas antes ele foi para a presença do Senhor, com 83 para 84. E meu pai foi um servo de Deus, um homem que amou profundamente o Senhor e nos criou no temor do Senhor. E eu sou muito grato a Deus por isso, pelo legado que o nosso pai nos deixou como filhos. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque ao chegar nos 60, não sei quantos aqui já chegaram, a gente começa a fazer um balanço. A gente começa a pensar naquilo que a gente tem pela frente, E como cristãos, como servos do Senhor, como filhos de Deus, o que ainda o Senhor reserva para nós. E eu como que fiz assim um balanço também daquelas coisas que Deus já tinha falado comigo. Ainda não terminei não, mas já fiz bastante coisa. E nos últimos 5 anos, eu diria para vocês, irmãos, eu cresci no lar evangélico, mas em torno dos meus 18 anos eu tive a convicção de salvação. Então já são 42 anos pelo menos. Mas nos últimos 5 anos, eu não me envergonho de dizer isso para os irmãos, algumas experiências que eu orava há muitos anos diante do Senhor, elas vieram a acontecer na minha vida. E também alguns entendimentos das Escrituras que eram ainda escuros para mim, se tornaram muito claros. E eu estou dizendo isso como um testemunho para vocês. Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aquilo que Jesus fez funciona como uma profecia para aqueles que ouvem. E por isso, eu estou aqui dizendo isso como testemunho para você, para que isso seja uma palavra profética para você. Para que você receba isso como uma palavra de Deus, porque aquilo que Deus fez na minha vida, Ele faz na sua. Aquilo que Deus fez na vida de outro irmão, Ele fará nas nossas vidas, porque Deus não faz acepção de pessoas.
E eu quero incentivá-los, que vocês falem aquilo que Deus fez na vida de vocês, né? Você fale para os irmãos, mas não só para os irmãos, fale para todos. Em Israel, Deus estabeleceu uma lei, isso ficou registrado ali no Salmo 78, que Deus disse que eles deveriam contar aos seus filhos os feitos de Deus, para que eles não se esquecessem do Senhor. Deus deixou uma ordem para que falassem daquilo que Deus havia feito. Eu tenho experimentado na minha vida, nesses últimos 5 anos que eu tenho falado, do poder do testemunho. Eu não estou falando aqui, irmãos, de termos uma linguagem religiosa. Eu não estou falando aqui de termos uma linguagem linda, mas sem a realidade espiritual. Não estou falando isso, estou falando de falar daquilo que Deus fez na sua vida. E as pessoas que ouvem aquilo que Deus fez na sua vida, se estão passando por aquela situação, isso traz fé ao coração deles. E funciona como uma palavra profética que exorta, consola e edifica. Então, voltando aqui à minha situação, eu tenho algumas coisas que Deus começou a fazer. E uma delas eu iria falar, mas não vou falar, mas vou falar uma outra aqui. O que eu vou falar para você que Deus começou a fazer comigo foi trazer muita realidade, uma consciência muito grande no meu coração, de quem eu sou em Cristo Jesus. E eu queria que hoje você pudesse ter isso no seu coração, quem você é em Cristo. Quem Deus te constituiu em Cristo. Isso faz toda a diferença. Quem é você? A palavra do Senhor diz que um dia nós conheceremos a nós mesmos como nós somos conhecidos por Deus. Você e eu ainda não conhecemos plenamente quem nós somos aos olhos de Deus. Mas hoje nós já podemos conhecer aquilo que nós somos através das Escrituras. E o nosso modelo é uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. Amém? O Senhor Jesus é o nosso modelo. Você se lembra que o Senhor, depois que Ele ressuscitou, Ele foi fazer um passeio com 2 dos seus discípulos no caminho de Emaús, estão lembrados? E então o Senhor começou ali a falar com eles todas as coisas que a seu respeito constavam nas Escrituras. O Senhor tinha consciência do que as Escrituras falavam a respeito dele. Você tem consciência do que as Escrituras falam a seu respeito? Queridos irmãos, você tem consciência? Isso é importante. Isso deu uma revolução na minha vida, depois de 35 anos ou mais de crer no Senhor, porque isso veio com tanta força no meu coração, que me libertou de algumas amarras, de algumas prisões, e me trouxe uma esperança muito maior e uma realidade muito maior de fé em Cristo. As Escrituras é que determinam e que dizem quem você é em Cristo. As Escrituras são como que um certificado celestial que dizem aquilo que você é. Você é não aquilo que Satanás vem dizer para você. Você não é aquilo que alguém vai dizer que você é. Não é que os irmãos dizem. Não é nem mesmo que você pensa que você é. Você é aquilo que as Escrituras afirmam a seu respeito. E se você puder crer nisso e tomar isso pela fé e andar de acordo com aquilo que as Escrituras afirmam a seu respeito, algo maravilhoso vai acontecer com você. A sua experiência no Senhor será outra, completamente diferente. Meus queridos irmãos, as Escrituras é que definem. O Senhor Jesus é o nosso modelo, Ele sabia o que as Escrituras falavam a respeito dele. Assim também nós precisamos saber o que as Escrituras dizem a nosso respeito. Quantos de nós às vezes estão para baixo, estamos cabisbaixos, estamos sentindo derrotados, com autoestima lá embaixo, porque não sabemos aquilo que as Escrituras dizem a nosso respeito, ou se sabemos, não nos apropriamos. Eu quero te encorajar nessa noite a você fazer isso,
que você entre nesta realidade daquilo que você é em Cristo. Que você conheça, ainda que um pouco, aquilo que Deus diz que você é. É isso que importa. Quando eu comecei a ficar mais consciente dessa realidade, eu fiz uma anotação. Eu comecei a ler a Bíblia e eu anotava todas as coisas que a Bíblia, as Escrituras afirmavam que eu era em Cristo. E eu fiz uma lista. Eu costumo brincar que eu fiz como uma cola, né? Você lembra quem é da escola aqui? Quando a gente era na escola, a gente fazia um papelzinho, anotava algumas coisas para não esquecer, né? Na hora da prova, fazia cola. Mas essa cola a gente pode usar. Faça uma cola que você possa usar, para te lembrar quem você é. Eu queria que, hoje, assim, eu queria citar algumas coisas que as Escrituras afirmam para nós. Você já sabe disso, mas eu quero só lembrá-lo disso. Eu quero só lembrá-lo e que você tenha consciência. A primeira coisa delas é que você, se você creu em Jesus Cristo, se você recebeu o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia afirma categoricamente que você é salvo. Efésios 2, 8 e 9, acho que todos sabem de cor. Né? Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você ainda está lutando para ser salvo? Eu espero que aqui nessa noite ninguém esteja nessa situação de lutar para ser salvo, de achar que é pelos seus méritos, que é pelo seu currículo. Eu tenho encontrado às vezes com pessoas que já têm anos que professam a fé, que caminham com outros irmãos, mas que ainda estão lutando para serem salvos. E basta apenas uma confiança no Senhor Jesus, naquilo que Ele fez na cruz. Não é por obras, mas é apenas pela fé. Decorrente disso, de sermos salvos, logo o versículo seguinte, versículo 10 de Efésios 2, vai dizer que somos, o que diz aí? Feitura dele, né? Lá no original é poema de Deus, somos obra-prima de Deus. Meu irmão, você é obra-prima de Deus. Minha irmã, você é obra-prima do Senhor. Você já aceitou isso? Você já pensou nisso? Já agradeceu ao Senhor por isso? Você e eu somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Com qual objetivo, diz o versículo? Alguém se lembra? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas obras que eu preciso andar nelas, quais são as obras? Eu preciso perguntar ao Espírito Santo de Deus, quais são as obras que o Pai quer que eu ande nelas, eu quero andar. Você é feitura de Deus para isto. Não é para fazer qualquer obra, mas as obras que Ele preparou para você. Senhor, qual é o meu propósito? Qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, qual é a minha missão? Senhor, eu não quero estar desfocado, eu quero focar naquilo que o Senhor tem para mim. Eu sou feitura do Senhor. Eu sou criado em Cristo Jesus para as boas obras. Ele te fez para você fazer boas obras. Aleluia. Que glória, irmãos. Eu não sei quanto a você, eu me empolgo muito com isso. Eu me sinto empolgado. Eu sou feitura dele, você é feitura dele. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que a palavra do Senhor vai nos afirmar, todos nós sabemos, falamos, mas precisamos tomar consciência e posse dessa realidade. 2 Coríntios 5,17 diz que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você crê que você é nova criatura? Então viva como nova criatura. Se eu creio, eu preciso viver essa realidade, irmãos.
Aleluia, sou nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O seu pecado está perdoado, a sua vida do passado está esquecida, o Senhor, jogou longe, o sangue de Jesus apagou todas aquelas coisas do seu passado. Irmãos, isso não é bom? Isso não é boa notícia? Você é isso em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eu já encontrei com pessoas e tentando ajudá-las, aconselhá-las e ajudá-las na caminhada com Deus. Mas algumas daquele tipo, eu sou salvo, mas eu pequei. Eu fiz um pecado horrível lá atrás. Isso eu não consigo me desvencilhar disto. Isso perturba a minha mente. Satanás fica ali, acusando. Mas olha, creia naquilo que Deus já fez em Cristo. Não é você ser bonzinho, é porque Jesus te perdoou através do sangue que Ele derramou. Deus cancelou todo o escrito de dívida que constava a nosso respeito ali na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que ali na cruz o Senhor cravou todo escrito de dívida que havia a nosso respeito. Que glória é essa, irmãos? Você é nova criatura. Romanos 5, versículo 1 vai dizer que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não tem mais culpa, você tem paz com Deus. Você não é inimigo mais de Deus, você tem paz com Deus. Porque você foi justificado, você é justificado, isto é que você é em Cristo. Satanás vai dizer, não, você ainda está muito ruim. Você é um derrotado, né? Você peca, confessa, arrepende, confessa, mas peca de novo. E coloca um peso sobre você. Mas ouça a palavra de Deus. Você é justificado. Se confessarmos os nossos pecados, talvez Deus nos perdoa. É isso? Se confessarmos os nossos pecados, o que é que diz a palavra? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Glória a Deus! Fomos justificados. Que tremendo! Pedro vai dizer que o Senhor nos resgatou. 1 Pedro 1,18, é bem conhecido de cada um de nós. O que diz lá? Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados, nós fomos comprados, foi pago um preço por você e por mim. Vou sair daqui que tem um vento aqui na minha trás, vou puxar para cá. Foi pago um preço. Foi pago um preço por mim e por você. E que preço foi esse? Prata e ouro, não. O que diz aqui? Um precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Nós comemoramos isso aqui, celebramos hoje de manhã, na ceia do Senhor. Como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Aleluia. Mas foi manifestado nesses últimos tempos por amor a nós. Aleluia. Querido, o que éramos nós, como diz o Salmo, né? O que éramos nós, o que é o homem, para que ele te lembre, e o Filho do Homem para que o visites, né? Mas o Senhor Jesus, Ele nos amou e se encarnou, e pagou o preço por nós. Fomos resgatados, você e eu fomos resgatados.
2 Coríntios 5,18 vai nos lembrar outra coisa que nós somos. Somos reconciliados com Deus. Reconciliados. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Não só você e eu fomos reconciliados com Deus, através de Jesus Cristo. Não só Jesus fez as pazes entre nós e Deus, mas também Deus nos confiou agora o ministério, o serviço da reconciliação. Não é maravilhoso? Você tem a palavra da reconciliação para levar para aquele que está em guerra contra Deus. Você tem a palavra da salvação para trazer reconciliação entre os homens e Deus. Fomos reconciliados. Aleluia. 1 João 3, 1 e 2 vai fazer uma afirmação absoluta também. Você conhece bem essa afirmação. Mas olha só o que diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, um dia nós seremos? Não, somos agora. Somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, essa é a maior posição no universo, depois da posição do Senhor Jesus, é você ser filho de Deus. É uma posição muito mais gloriosa do que os anjos têm. Que posição tão sublime nós poderíamos ter, maior do que sermos filhos de Deus? Você se alegra em ser filho de Deus? Eu espero que sim. Queridos, pense nisso, tome consciência disso. Deus, que criou o universo, se tornou nosso Pai por amor. Somos filhos do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Você é filho de Deus. Deus te amou com amor eterno em Cristo e nos tornou você filho de Deus. Esse é um ponto importante para nós. Satanás, ele tentou a Jesus nesse ponto importante da filiação. E não é diferente também a nosso respeito. Satanás, ele provocou o Senhor Jesus na identidade do Senhor Jesus, e Satanás o tempo inteiro quer fazer isso conosco. Satanás tentou a Jesus: se tu és o quê? Filho de Deus. Se tu és filho de Deus, vai ser sempre essa pergunta atrás da sua orelha. Mas o que diz as Escrituras? Jesus disse: está escrito. Também você diga: está escrito. Está escrito, eu sou. E mais ainda, Satanás, ele não falou que Deus falou para Jesus. Ali, quando Jesus, em alguns momentos, mas naquele momento do batismo de Jesus, veio aquela voz e disse o que a respeito de Jesus, o que o Pai falou a respeito de Jesus. Este é o quê? Não só filho, mas filho amado. Quando Satanás foi confrontar a identidade de Jesus, ele não colocou filho amado. Se tu és filho amado, faça não, só filho. Queridos, talvez nós não podemos avaliar quão poderoso é você crer de todo o seu coração na sua filiação em Deus Pai.
Quão maravilhoso é isso! Nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas lutas. Eu visitei uma irmã, um casal, e quando eu cheguei na casa desse casal, aquela irmã, ela estava profundamente deprimida. E a sua depressão é que ela estava se sentindo muito mal, e quanto mais mal ela sentia, a coisa era uma bola de neve, porque ela começou a dizer: olha, eu não consigo mais visitar as irmãs, eu não consigo mais orar pelas irmãs, eu não consigo fazer isso, fazer aquilo. Foi descrevendo várias coisas que ela fazia e não conseguia fazer mais, então isso cada vez deixava ela mais deprimida. E ela sentia como se ela precisasse fazer para ser amada pelo Senhor. E naquele momento veio a lembrança, na minha mente, sobre Jesus, que Deus falou: tu és o meu filho amado. Este é meu filho amado. E eu pergunto para você, Jesus já tinha feito alguma coisa ali até aquele momento, quando Deus declarou isso para Jesus? Você se lembra? O que Jesus tinha feito? Nada. Ele não tinha começado o ministério dele. Estava no seu batismo, estava sendo ungido com o Espírito Santo, ele não tinha começado, mas o Pai disse: tu és meu filho amado, Deus te ama porque você é filho, não é porque você faz alguma coisa para Deus. E quando eu falei isso para aquela irmã, ela foi liberta imediatamente, irmão, foi como se fosse um estalar de dedos. Queridos irmãos, que realidade é esta de somos amados de Deus, filhos amados do Senhor? Creia nisso, você não tem que forçar para ser filho de Deus, você já é, você não tem que pedir: Deus me torne seu filho, não. Pai, eu te dou graça que eu sou seu filho. Pai, pode me corrigir se for o caso, mas eu sou seu filho. Você não tem que forçar para ser filho, você é. Uma ilustração muito bonita que eu acho, que me vem à mente, sempre quando eu vejo essa questão. Há muitos anos atrás, tem um livro clássico, O Príncipe e o Mendigo. Isso tem um filme também. Mas o fato é que tinha um príncipe que ele tinha um sósia dele, tinha um clone dele, que era um mendigo. E ele resolveu trocar de papéis com ele por um dia, para ver o que era, o que acontecia. Então deu as roupas reais para o mendigo foi para o palácio e ele foi para ficar lá. Só que a coisa se complicou e aquele príncipe ficou no meio lá, onde o mendigo morava. Mas era interessante, porque o mendigo, ele estava com as vestes reais, mas ele se assentava à mesa, ele não tinha postura de príncipe, ele não sabia como comer, não sabia de nada. Ele tinha apenas as vestes sobre ele, mas aquele príncipe, ele estava com as vestes do mendigo, mas ele tinha uma postura de príncipe. Ele falava como príncipe. Mesmo com aquelas vestes, ninguém estava acreditando que ele era o príncipe, mas ele tinha. Por quê? Porque era a realidade dele. Você é filho de Deus, você não tem que forçar, mas você é o que você é em Cristo. E se você precisa apenas viver aquilo que você já é em Cristo, onde você estiver, porque está em você a vida de Deus que está em você e em mim. Nós não temos que forçar, irmãos. Eu não tenho que forçar nada, mas eu tenho que ser aquilo que eu sou, eu tenho que viver aquilo que Deus já disse que eu sou em Cristo. Filhos de Deus. Queridos, como filhos, somos herdeiros de Deus, diz a palavra, co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que Cristo recebeu significa o quê? Que você e eu vamos receber também. E nós não sabemos nem imaginar o que é isso, eu não sei. Você sabe, me ajuda, eu não sei, mas eu creio que é algo maravilhoso demais. Romanos 8,17 diz isso: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Algumas bênçãos você recebe simplesmente, sabe por quê? Porque você é filho. Algumas bênçãos vêm a você simplesmente porque você é filho. Simplesmente porque você tem um pai. É claro que outras bênçãos vêm porque você combate, porque você é um soldado de Cristo. Mas outras é simplesmente porque você é filho. Glória a Deus.
somos, de fato, filhos de Deus. Como o apóstolo João vai dizer, vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Que coisa tão simples, né, irmãos? Mas se há realidade em nós, isso muda tudo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 3,9, Paulo vai dizer que de Deus somos cooperadores. Você que creu na pessoa do Senhor Jesus, você é cooperador de Deus. Puxa vida, eu sou cooperador de Deus. Por que Deus precisa de mim? Eu sou cooperador de Deus. Queridos irmãos, Deus espera que você e eu cooperemos com Ele para trazer a vontade dEle para a terra. Deus resolveu assim, na sua soberania, Ele resolveu que Ele faria conosco algumas coisas, e Ele não faria sem a nossa cooperação. É claro que Deus faz tudo, mas Ele quer usar algumas pessoas, e Deus vai fazer aqui na terra aquelas coisas às quais nós vamos cooperar com Ele. A vontade de Deus sempre é manifestada na terra, quando alguém manifesta isso em oração. Jesus ensinou seus discípulos a orar de que maneira? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que Jesus ensinou para os discípulos a orarem dessa forma? Porque a vontade de Deus não é feita aqui automaticamente, o Senhor quer que cooperemos com Ele. É a responsabilidade de nós orarmos para que a vontade do Senhor seja estabelecida. O Senhor disse, se dois entre vós, aqui na terra, ligarem alguma coisa, o que vai acontecer? Será ligado aonde? No céu. Se dois entre vós desligarem na terra, vai acontecer o que no céu? Percebe, irmãos, somos cooperadores de Deus. Cornélio era um homem temente a Deus. Você se lembra da história. E um anjo apareceu a Cornélio. Estão lembrados? E o anjo mandou que Cornélio fosse buscar uma pessoa para falar da salvação para ele. Mandou chamar Pedro. Por que os anjos, por que aquele anjo que apareceu já não falou sobre a salvação para Pedro? Porque ele não tem autoridade para isso, só você e eu que recebemos a palavra da reconciliação e que temos essa autoridade. E podemos cooperar com Deus. Pedro foi ali cooperar com o plano de Deus, mandou chamar Pedro para vir falar aquilo, porque Deus queria salvar Cornélio e a sua casa. Pedro foi cooperador de Deus. E você, meu irmão e minha irmã, saiba, você é cooperador de Deus. Tantas coisas que o Senhor espera de nós como cooperadores. Às vezes a gente pode achar, não, mas eu sou uma pessoa muito insignificante no reino de Deus. Você lembra lá em Ezequiel? Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Deixa eu ler para você. Deus diz assim, busquei entre eles um homem, uma pessoa que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Irmãos, você percebe, você é alguém que coopera com Deus, e Deus espera que você haja como cooperador dele. Se Deus tivesse encontrado um cooperador dele ali naquela intercessão, Deus não teria trazido juízo. Às vezes você olha, vai ser assim mesmo. Se Deus quiser, Ele vai salvar minha família. Se não quiser, Ele não vai salvar. Irmãos, não é assim. Deus quer que você coopere. Você precisa interceder pela sua casa. Você precisa orar. Você precisa buscar o Senhor pela salvação dos seus. Ainda que Deus é soberano para salvar, mas Deus quer a sua cooperação.
Às vezes o juízo está sobre a sua casa por causa de alguma coisa, mas você pode clamar, você pode se colocar na brecha em favor dos seus filhos, em favor da sua casa, em favor da igreja, em favor dos irmãos, e Deus vai vir e trazer graça. Amém. Meus irmãos, Deus quer que sejamos cooperadores dele. Não há ninguém insignificante no reino de Deus. Todos somos filhos de Deus. Você não é nada menos do que isso. É claro que cada um está no momento da sua experiência como filho de Deus. Existem bebês na fé, existem jovens na fé, existem pais na fé. Mas todos são filhos de Deus e todos são cooperadores de Deus. Cada um está no estágio de maturidade, mas todos somos cooperadores de Deus. Queridos, Deus, para fazer as coisas, Ele espera a nossa cooperação. Até para Deus fazer, às vezes, milagres, Ele espera a nossa cooperação. Você se lembra o primeiro milagre que Jesus fez? Foi qual milagre? Me ajudem aí. Desculpa, eu estou sendo muito didático aqui, estou fazendo perguntas muito simples, mas porque tem jovens e crianças aqui entre nós. Água e vinho. Mas como foi que Jesus operou aquele milagre? Jesus tinha poder para dizer: apareça água aí, Natália, a água se transforma em vinho. Ele não tinha poder para fazer isso? Mas foi assim que ele fez? Não, o que ele falou? Enchei as talhas. Essa era a parte deles. Tirai a pedra. Você é cooperador de Deus, até para ver os milagres de Deus acontecer na sua vida, na sua família, na igreja, em qualquer lugar. Percebe, irmãos? Irmãos, nós precisamos ser intencionais no reino de Deus. Você e eu precisamos ser intencionais, nós precisamos tomar a decisão de fazer aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos. Às vezes nós ficamos pedindo a Deus para fazer aquilo que Ele falou para a gente fazer. Às vezes você pede a Deus para ficar fazendo as coisas que Deus falou que você tem que fazer. Eu me lembro um dia, eu estava orando muito fervorosamente, de fato, irmãos. E eu estava orando assim: Senhor, as palavras não eram bem assim, mas as palavras não são exatamente essas, mas era mais ou menos assim: Senhor, eu preciso ser transformado, me transforma, Senhor. Senhor, me transforma. E imediatamente veio Romanos ao meu coração. Você lembra que fala sobre transformação lá? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente é responsabilidade de Deus ou sua? Ou minha? De quem? É nossa, irmãos. E eu estava pedindo para Deus fazer aquilo que Ele falou para eu fazer. O Senhor falou que eu precisava renovar a minha mente para eu ser transformado. Eu estava pedindo que Deus fizesse para mim. Eu preciso cooperar com Deus, eu preciso cooperar com o Espírito Santo, irmãos. Cada um de nós é cooperador de Deus. Deus tem algo, uma obra para fazer na sua vida, na minha vida, para fazer na vida dos irmãos, para fazer nesta cidade de Londrina, para salvar vidas e etc. Mas precisamos ser cooperadores de Deus. Você é cooperador. Você precisa simplesmente viver aquilo que você é. Você nem precisa pedir: Senhor, me ajude, eu quero ser um cooperador do Senhor. Não, você é cooperador. Vá fazer o que você tem que fazer. Aleluia, irmãos. Que privilégio. Deus nos colocou nessa posição. Ele soberanamente escolheu fazer assim. Eu não vou discutir com o Senhor. Ele quer assim. E nos chamou assim. Pedro vai nos dizer que somos sacerdócio real. Lembram disso? Deixa eu ir mais rápido aqui para o tempo não estourar. Nós somos o que? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus te chamou como sacerdote. Como sacerdote, o seu papel é de ministrar diante do Senhor, mas também levar os homens diante de Deus.
Essa é a nossa responsabilidade. Às vezes nós terceirizamos a nossa responsabilidade. Às vezes estamos com problemas em casa ou no nosso trabalho e nós chegamos, irmão, ore por mim, estou com um problema sério lá no meu trabalho. Às vezes as pessoas chegam assim para mim, às vezes eu tenho vontade de perguntar assim, só para mexer com as pessoas, você já orou? Uma vez eu fiz isso com uma pessoa, você orou? Não, irmão, ainda não orei não, mas eu vou orar. Ela mesma nem ainda assumiu o encargo dela, mas está querendo que o outro faça. Nós terceirizamos, não, irmãos, nós somos sacerdotes, nós vamos orar. É claro que quando o peso estiver grande, nós vamos pedir que o outro nos ajude. Mas é a nossa responsabilidade. Somos sacerdotes de Deus. Para ministrar ao Senhor ações de graças, louvor, adoração. Mas também para levar diante de Deus súplicas. E como o apóstolo Paulo fala ali para Timóteo, rogo-vos que vocês ofereçam súplicas por quem? Que ele diz. Por quem, irmãos? Oi? Por todos os homens, pelos reis e por aqueles que estão investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com todo respeito e piedade. É da vontade de Deus que todos sejam salvos. Somos sacerdotes de Deus, essa é a nossa responsabilidade. Vamos rogar, vamos orar ao Senhor. Eu não estou querendo jogar peso para você, viu, meu irmão e minha irmã. O que eu quero é te estimular no Senhor, saber que hoje a gente tenha mais consciência de quem nós somos em Cristo. Quem nós somos, e não, sabe, abrirmos mão disso. Quem nós somos em Cristo, é isso que é importante. Paulo vai nos dizer também, em Romanos 6:22, que nós somos servos de Deus. Nós somos filhos, não é? De Deus. Temos um Pai, mas também nós temos um Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor e nós o servimos e queremos servir. Somos servos de Deus. Eu já orei muitas vezes, Senhor, eu quero ser um servo do Senhor, mas eu já sou. Deus já me fez servo dele em Cristo. Eu fui comprado. Deus pagou um preço por mim, a vida do seu filho. Eu era escravo, estava lá naquele monte de escravo, mas eu fui lá e ele pagou um preço por mim, me tirou da escravidão. E agora eu sirvo a ele. Não devo servir mais às trevas, mas sirvo o Senhor. Sou servo de Deus. Você e eu somos servos do Senhor. Quanto ao nosso testemunho, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos algo tão maravilhoso. Jesus disse para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Vocês são o sal da terra. E o Senhor diz ali que se o sal, se tornar sem gosto, sem sabor, insípido, como vai restaurar o sabor dele? Para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. E eu creio ali, irmãos, que o Senhor está nos dizendo para os seus discípulos, dizendo para cada um de nós, somos discípulos dele. Que nós precisamos ser aqueles que dão sabor, que oferecem o sabor do reino para as pessoas do mundo. Geralmente, quando nós falamos, e você eu já tenho muitos anos que eu creio no Senhor, ouvi muitos sermões pregados nessa palavra, vós sois sal da terra, dizendo que a função nossa é deixar que o mal se avance, porque o sal serve para conservar. Sim, essa é a função, mas Jesus está falando do sabor. O Senhor está dizendo, olha, seja alguém como sal, que tenha sabor, que o reino de Deus seja sentido pelas pessoas, que a sua vida motive alguém, a ter assim aquele gostinho do que é o reino de Deus, do que é a pessoa de Deus, para que ele deseje o Senhor. Se você não faz isso e eu não faço isso, então não está tendo sentido, irmãos. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa.
assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. E vai acontecer algo o quê? E glorifiquem o Pai que está nos céus. Aleluia! Que glória é que as pessoas vendo as nossas boas obras, elas vão glorificar o nome do Senhor. Aqui Jesus não está falando, sejam luz. Não, Jesus está afirmando que somos luz, porque o Espírito Santo habita em nós. E que as nossas boas obras sejam vistas para que as pessoas glorifiquem a Deus. Irmãos, nós devemos ao mundo, somos devedores ao mundo do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós somos devedores ao mundo, nós precisamos dar o sabor do reino de Deus para ele. Nós somos devedores ao mundo, nós somos a luz desse mundo. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele esteve aqui, o Senhor Jesus disse dele mesmo em João: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Ele disse isso, mas o Senhor foi assunto aos céus, e Ele está sentado no trono, mas agora como Ele continua sendo luz, irmãos? Como? Através de cada um de nós, pelo poder do Espírito Santo. Nós somos a continuação do testemunho do Senhor Jesus. O grão de trigo morreu, caiu na terra, morreu e produziu muitos frutos. Aleluia. Nós devemos ao mundo, irmãos, um encontro com Deus. Queridos, esta é a nossa missão. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Você é esse canal de Deus para que o mundo encontre Deus, para que as pessoas que não creem ainda encontrem Deus. Quem você é em Cristo? Espero ter dado alguns exemplos aqui, mas a lista é muito maior. Eu quero sugerir a você que você faça a sua lista e que você medite nessa lista, que você ore sobre cada coisa que a palavra de Deus afirma a seu respeito, que você, como a pessoa do Senhor Jesus, você tenha consciência do que as Escrituras afirmam a seu respeito. Eu tenho certeza, isso vai ser revolucionário para cada um de vocês. Façam isso, irmãos. Aceitem o testemunho das Escrituras, não o testemunho de outro, não o cochicho de Satanás, nem mesmo os seus sentimentos. Vamos orar, queria que ficássemos em pé, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te damos graças pela Tua palavra, pelas afirmações tão maravilhosas da Tua palavra a nosso respeito. E Pai, somos isso tudo o que as Escrituras dizem que somos, por causa da obra do Teu Filho Jesus por nós. Nós louvamos a Ti por Jesus Cristo, a quem Tu enviaste, Senhor, e que tornou possível isso. Louvamos a Ti por essa Escritura maravilhosa, escrita com o sangue do Senhor Jesus. Ó Senhor, que faz afirmações tão sublimes a nosso respeito. Senhor, que isso nos encoraje. Nessa noite eu intercedo a Ti, Pai, no nome de Jesus, por cada irmão e irmã aqui neste momento, e por essa assembleia aqui em Londrina, Senhor, para que cada um receba do Senhor esta revelação, desta palavra do que eles são em Cristo Jesus. E que cada um, Senhor, saia, Senhor, de toda timidez, que cada um talvez saia de toda paralisia espiritual, Senhor, e que se mova no poder do Teu Espírito, Senhor, e dê testemunho daquilo que eles são em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Senhor, ganha os nossos corações. Te damos graças por essa noite.
Dá-nos uma noite ainda abençoada, dá uma semana para cada um de nós cheia da Tua presença, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. Obrigado, meus irmãos.